Paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para a gravação de mais uma videoaula no canal EBD em Estudo. Sou o Diácono Eduardo, estou aqui com o professor Isaías. Juntos nós vamos comentar a lição de adultos da CPAD. Nós estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus, Congregação de Boa Esperança, Setor 2, sobre a direção do pastor Georgen Silva. E hoje estaremos comentando a lição de número 8, da data do dia 19 de novembro de 2023, que tem o título Missionários Fazedores de Tendas. O textuário está escrito: Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Atos, capítulo 20, versículo 34. E a verdade prática diz: é possível servir a Deus e aos outros por meio de sua profissão, aonde quer que você vá. A leitura bíblica em classe está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 5, a carta do apóstolo Paulo à 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12. Você que é aluno, que é professor, estará fazendo essa leitura em sala de aula. E nessa lição nós temos 3 objetivos. O primeiro é relacionar a vida profissional de Paulo com a ministerial. No segundo tópico, nós iremos explicar a expressão missionários fazedores de tendas. E no terceiro, discutir a vocação, profissão e missões, né? O que é cada um destes significados. E na introdução, o autor vai nos trazer, a princípio, 3 perguntas. A primeira: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? A segunda: só existe apenas um modelo de chamado missionário? E a terceira: chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Então, como já o tema da nossa lição de hoje já nos diz, missionários fazedores de tendas, né? Nós já falamos aqui de diversos modelos de se fazer missões, diversos modelos de missionários, e nessa lição de número 8 estaremos falando de mais um modelo, né? O missionário que não vive somente da ajuda da igreja, da ajuda dos irmãos, né? Mas também vive do seu próprio trabalho. E nessa lição é chamado de missionários fazedores de tendas. Como nós sabemos, o apóstolo Paulo, né, além dele fazer as suas viagens missionárias, ele também trabalhava construindo tendas, um ofício que ele aprendeu, e isso ele fazia para não pesar os irmãos por onde ele passava e para ter o seu próprio sustento. E é nesse modelo de missionário que nós estaremos falando nesta lição. Amém, meus irmãos, Pai do Senhor, para você, para a sua família. É um prazer estarmos aqui para mais um programa EBD em Estudo. Já entrando aqui no nosso primeiro tópico, né, dessa introdução sobre esse tema, né? Estamos falando sobre missões, missiologia, okay? Que é a ciência que estuda as missões, que se dedica a esse estudo, né? E ninguém mais apropriado para falarmos sobre missões transculturais do que o próprio, né, do apóstolo Paulo. E estamos vendo hoje uma parte da vida do apóstolo que talvez não seja muito difundida entre a cristandade, que era a sua profissão. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo, já entrando aqui no nosso primeiro tópico, tá? Que diz assim, vou voltar aqui só para você ver, a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. Então, o que nós entendemos aqui é que ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo foi o grande apóstolo dos gentios, aquela pessoa que Deus levantou para fazer a sua obra, ele também tinha o seu trabalho secular e não era pesado para as igrejas as quais ele implantava e deixava a obra realmente ali viva naquelas cidades. Muito embora o próprio apóstolo Paulo recomenda que o pastor ele viva do seu ministério. Porém, como ele sabia que a obra era algo muito inicial, que a coisa era dificultosa, o apóstolo Paulo ele não se fazia alguém que poderia se tornar, entre aspas, um peso para a igreja de forma assim financeira, ok? Muito embora ele recebesse algumas doações de algumas igrejas, porém ele não deixava de ter o seu ofício de profissional fazedor de tendas, ok?
que até passou a ser um termo que classificava o próprio apóstolo Paulo, né? Aquele missionário que era um fazedor de tendas. Então, a profissão do apóstolo Paulo aqui diz que ele era, sim, esse fazedor de tendas, que ele encontra com duas pessoas, Priscila e Áquila, vinda de Roma, né? Quando eles foram ali expulsos da Itália pelo imperador Cláudio. O apóstolo Paulo encontra-se com esse casal, e esse casal também tinha por profissão fazer tendas. Naquele tempo as tendas não eram, Eduardo, como a gente vê hoje, era algo mais rudimentar mesmo, algo mais difícil de se fazer, porque eram feitas de pelos de animais, tá? Pelos de animais. Veja só o trabalho que era para se construir ali uma tenda. O apóstolo Paulo tinha isso como ofício, e ele encontra-se com esses dois, Priscila e Áquila, como já falei, vindo da Itália, né, amando deportados da Itália pelo imperador Cláudio, e se une ali nessa mesma profissão. Posteriormente, Priscila e Áquila também, eles ajudam e muito o apóstolo Paulo em seu chamado missionário. Como o nosso professor Eduardo já enfatizou muito bem, podemos sim, né, Eduardo, Exatamente, conciliar a profissão com a nossa chamada missionária ou chamada para qualquer outro aspecto da obra do Senhor. Bem, o segundo subtópico vai dizer como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. Como o irmão Isaías bem falou aqui, o apóstolo Paulo trabalhava construindo tendas. Ele que era fariseu, né, e desde a sua infância ele aprendeu esse ofício, né, com seus pais, provavelmente, e ele cresceu aos pés de Gamaliel, como ele era fariseu, e cresceu ali estudando a palavra, né, as leis do Senhor, do Antigo Testamento, e aprendendo também a sua profissão. E ele via que, como o autor diz aqui, não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu e fora criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, provavelmente uma profissão que aprendera na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, como o nosso irmão Isaías bem falou aqui, o apóstolo trabalhou em seu ofício para ganhar o pão de cada dia. Né? Aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 12, ele vai dizer, na parte B, mas nós não usamos deste direito, o direito que ele tinha de receber da igreja uma ajuda, né? Um auxílio. Não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Né? Então, tudo que possamos fazer, que nós pudermos fazer para ajudar na obra missionária, né? Muitas vezes o missionário é direcionado para um lugar, mas aquele lugar é muito carente e necessita de ajuda para estar ali. Né? Então, se aquele missionário tiver como se sustentar, tiver como trazer o sustento para a sua vida, além de fazer missões, né, é muito proveitoso para a obra de Deus. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, quando vieram aqui para o Brasil, que receberam o chamado de Deus para fazer essa missão, eles se dividiam. Né? Um trabalhava durante o dia e para pagar os estudos para o outro aprender português, né, e para manter o sustento deles aqui no Brasil, fazendo missões. Né? Então, é interessante, é importante que o missionário também se capacite para que, além de pregar o Evangelho, de trazer a palavra de Deus, né, caso seja necessário, ele possa também se sustentar. É claro que, se ele puder ser auxiliado pela igreja, pelos irmãos, também é de bom proveito. É claro que se Daniel Berg e Gunnar Wingre viesse somente para estudar e para pregar, seria muito mais fácil, né? Mas eles tiveram que trabalhar, tiveram que fazer muito, né? Se virar bastante para poder, assim, pregar a palavra de Deus e fazer segundo o que o Senhor lhes ordenou. Outro sim, Priscila e Áquila constitui um caso interessante. Mesmo não sentindo o chamado de Deus para dedicar a vida à obra missionária, pode fazê-lo valiosamente por determinado período, em momentos específicos. Né? O apóstolo Paulo encontrou com esse casal, Áquila e Priscila, e eles tinham o mesmo ofício que Paulo, que era de construir tendas.
e ali eles foram de grande ajuda para o ministério missionário do apóstolo Paulo, porque além deles trabalharem juntos, poderem trabalhar juntos no ofício de cada um deles, eles também trabalharam juntos na pregação, na propagação do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí a gente vê, né, dessa forma, por meio de suas habilidades profissionais, podiam se aproximar das pessoas de diferentes segmentos e serem seus próprios mantenedores, né? Então aí a gente vê nesse casal uma forma de ser um missionário fazedor de tendas, um missionário que pode sim contribuir com a obra missionária sem deixar, né, de trabalhar, de ter o seu ofício, para poder também se manter e ajudar na obra do Senhor. Amém, meus irmãos. Chegamos agora ao nosso terceiro subtópico desse primeiro tópico, que estamos falando sobre a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial, né? Então já deixamos claro aqui nesses dois primeiros subtópicos sobre a questão do apóstolo Paulo, o seu relacionamento com Priscila e Áquila, e a questão ali do envolvimento deles sobre a questão também da profissão, fazedores de tenda, como também, posteriormente, na questão da obra missionária, ok? Aqui o terceiro subtópico diz assim: ética financeira na atividade missionária do apóstolo Paulo. Então, meus queridos irmãos, nosso autor aqui, ele diz que o apóstolo Paulo, ele considerava aquele costume judaico de que os sacerdotes, o sumo sacerdote, eram sustentados por parte do sacrifício que era trazido pelo povo, ok? O sumo sacerdote, já na lei de Moisés, já era determinado que ele ficasse com algumas partes dos sacrifícios, dos animais que eram trazidos para sacrifícios, ok? Para que ele fosse sustentado, ele e sua família. Então, o apóstolo Paulo considerava esse costume judaico apropriado, Eduardo, também para o cristianismo, também agora para a dispensação da graça. E ele teve orientação do apóstolo Paulo que, como já enfatizamos aqui, que os ministros, agora da Igreja do Senhor, também fosse sustentado pela igreja, pelas pessoas, trazendo aí o exemplo do Antigo Testamento, certo? Porém, o apóstolo Paulo, ele não exigia, essa era a ética do apóstolo Paulo em relação a isso tudo. Ele não exigia, muito embora ele tivesse o direito, temos que enfatizar isso. Porém, ele não exigia que a igreja o sustentasse, ele trabalhava fazendo tendas. Quando essa oferta voluntária chegava até ele, obviamente que ele aceitava, ok? E ele mesmo reconhece, como diz aqui o nosso autor, que ele não havia advertido de maneira um pouco mais adequada aos novos convertidos numa determinada igreja a realmente sustentar a obra do Senhor com as suas fazendas. E sustentar a obra do Senhor com as suas fazendas, meus irmãos, é sustentar os nossos missionários que estão no campo fazendo a obra. Por quê? Porque muitos deles, Eduardo, deixam os seus países, as suas cidades, as suas famílias, para se dedicarem às suas profissões, inclusive, né? Para se dedicarem à obra de maneira integral em outros locais. Então, a igreja tem o dever, de forma prazerosa, de sustentar os nossos queridos missionários. Bem. O segundo tópico vai dizer missionários fazedores de tendas. E o primeiro subtópico, fazedores de tendas. Fazer tendas não é uma ideia nova, é tão antiga quanto as Escrituras, conforme estudamos em Atos 18. Assim, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus, chamados e comissionados pela sua igreja. Nós sabemos que os discípulos de Jesus foram chamados de diversos campos, diversas áreas de trabalho. Foram chamados pescadores, foram chamados cobradores de impostos, dentre outras profissões que havia ali entre os discípulos de Jesus. Cada um deles tinha a sua tarefa, tinha o seu trabalho. A gente vai ver o relato de quando Jesus foi assunto aos céus, os discípulos voltaram a fazer, alguns voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes. E o momento em que Jesus Cristo encontra com eles ali na praia, o apóstolo Pedro, ele decide pescar e outros discípulos vão com ele também pescar. E é o momento que Jesus Cristo chama eles ali da praia, e ali enfatiza a missão deles aqui na terra. E nós sabemos que os missionários, até muitos anos atrás,
eram pessoas que se dedicavam integralmente, eram chamados para trabalhar integralmente nas missões. E eles largavam tudo, como o irmão Isaías também falou aqui, largavam a família, a profissão, deixava os pais para trás, ia somente com a sua família, com sua esposa e seus filhos, para fazer missões. E hoje em dia o contexto está um pouco diferente. Nós estamos vivendo num mundo globalizado, onde até as profissões estão se globalizando. Hoje eu tenho um ofício aqui no Brasil, mas eu posso trabalhar em qualquer outro lugar do mundo. Então, se dessa forma assim eu puder, e Deus abrir as portas, nos dar um chamado, então nós aproveitamos essa oportunidade para ir até aquele lugar, se assim Deus aprovar, para se fazer missões, principalmente depois dessa pandemia, as profissões elas tomaram uma visão diferente no mundo inteiro, aproveitando profissionais de vários lugares do mundo. E isso é uma oportunidade, é uma porta que se abre para fazer missões. E esse tipo de missionário que pode se manter, que pode trabalhar para se manter na obra missionária e manter o seu sustento é essencial, é um recurso muito produtivo para a obra de Deus. E o Senhor ele procura pessoas que assim possa se dedicar, que possa trabalhar em prol do reino de Deus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Nosso segundo subtópico desse segundo tópico, falando sobre os missionários fazedores de tendas, o que nós entendemos aqui sobre esse título, que são missionários que trabalham, que tem as suas profissões, como já dito aqui para o nosso professor Eduardo. Diz assim o segundo subtópico, a força missionária no mundo. E aqui o nosso autor ele diz em primeira mão que a missão ela foi iniciada pelo próprio Deus a fim de reconciliar de novo o mundo consigo mesmo, E como Deus faz isso, enviando o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse o quê? A vida eterna. Então, Deus ele dá esse pontapé inicial na missão, enviando o seu preciosíssimo Filho, o Deus Filho Jesus Cristo, para morrer, para assim dar início a essa reconciliação, a essa redenção, perdão dos nossos pecados. Ele diz aqui, meus irmãos, ele toca num assunto que muitos locais em que os missionários, pregadores tradicionais não têm acesso, como existem muitos países que são fechados ao evangelho, que são fechados realmente à entrada de missionários que são enviados, missionários assim propriamente dito, com a função apenas de fazer missão, apenas de pregar o evangelho. Muitos países são fechados a esse tipo de situação. Então, aquelas pessoas, profissionais liberais, profissionais de muitas áreas, ok? Muitos nichos aí de trabalho, de mercado, empreendedores, têm acesso, através das suas profissões, a esses países que não permitem a entrada do evangelho. E através dessa entrada desses profissionais, Deus os usa para a transmissão da sua palavra. Deus os usa ali, como eles já estão lá, fazendo aquela economia daquele país se desenvolver também, de certa forma, eles também são usados por Deus para que levem a palavra do Senhor. Por isso que é importante que todos nós, independente da profissão que você exerça, você esteja no centro da vontade de Deus, porque Deus pode usar você, através da sua profissão, para fazer a obra do Senhor. E isso é muito importante, como disse o nosso professor Eduardo, de forma global. O mundo está totalmente globalizado, informatizado, e é necessário que a igreja esteja falando em sentido muito positivo, dentro dessa globalização, para aproveitar a entrada em países que são fechados para a pregação do Evangelho de Jesus, Eduardo. Glória a Deus. E o terceiro subtópico do segundo tópico vai falar o preparo dos fazedores de tendas. Claro que toda profissão necessita de um preparo. Todo pastor necessita de uma orientação, de um crescimento no seu conhecimento a respeito das Sagradas Escrituras.
né? Tudo o que você for tomar uma liderança na sua vida, você tem que ter um preparo, uma instrução para isso. E nós devemos buscar crescer na graça e no conhecimento também, né? Seja na nossa vida secular ou na nossa vida ministerial, na nossa vida evangelista, na nossa vida em prol do reino de Deus. Nós devemos estudar a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, né? Frequentar a escola bíblica dominical para aprender mais de Deus, ler a palavra de Deus, orar, buscar o Senhor, né? Perguntar a Ele qual é o nosso chamado, qual é o meu chamado, o que é que o Senhor tem preparado para a minha vida, de que forma eu posso ser útil na obra do Senhor, né? E da mesma forma também ser um ótimo profissional, procurar crescer profissionalmente naquilo que você faz, para que você possa sim ter respaldo, ter autoridade em tudo aquilo que você fizer. É por isso que o apóstolo Paulo orienta em sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 17, que diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Glória a Deus. Tanto a obra secular quanto a obra ministerial, a obra em prol do reino de Deus. Então é necessário que nós sejamos bons profissionais. E o autor vai dizer, nesse aspecto há um crescimento significativo de profissionais missionários ou fazedores de tendas chamados para missões, né? Eu mesmo conheço algumas pessoas que saíram daqui, né, da nossa cidade, foram para o exterior trabalhar e são evangélicos e lá estão ajudando na obra missionária, né, ajudando a propagar o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o professor Isaías também falou aqui, né, uma porta que Deus abriu para que o evangelho pudesse entrar, principalmente em países que são fechados para o evangelho. Mas é fechado para o evangelho, mas é aberto para as profissões, é aberto para aquilo que ele necessita, que aquele país necessita, aquele trabalho específico, né? E no momento em que um crente, um cristão, consegue entrar em um país desse para trabalhar, ele também está ali sendo um exemplo de cristão, sendo um exemplo daquele que aceitou verdadeiramente a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a sua vida já é uma amostra do que Deus pode fazer na vida do homem, na transformação que Deus pode fazer na vida do homem, né? Então, são homens e mulheres treinados por instituições missionárias com experiência reconhecida para que eles usem suas profissões no exterior a fim de testemunhar de Cristo, principalmente em países fechados para o trabalho missionário tradicional. Então, busquemos crescer na graça do conhecimento da nossa área de trabalho, como também conhecimento da palavra de Deus, porque o Senhor, Ele quer usar a cada um de nós, mas nós devemos também nos preparar, como o apóstolo Paulo bem orientou a Timóteo. Amém, meus irmãos. Chegamos agora aqui no nosso terceiro e último tópico, né? Diz assim o título desse tópico: vocação, profissão e missões. Vamos entrar agora no nosso primeiro subtópico. Diz assim: Deus é quem chama. Muitas são as oportunidades para o envolvimento com os trabalhos em nossas igrejas locais, grupos evangelísticos de grande impacto, organizações missionárias relevantes no contexto nacional e até em outros países. Todavia, é Deus quem coloca em nossos corações a disposição ou a aptidão para executar um determinado ofício. Entenda, meus irmãos, aqui ofício, tanto na parte secular, o ofício, ok? Profissional secular, como também o ofício da obra do Senhor, ok? Neste caso, é Deus quem capacita, comissiona e habilita cada crente para uma determinada missão no mundo. É Ele quem gera em nós o envolvimento com causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na realização pessoal. 1 Coríntios 9, 16 a 19. Meus irmãos, aqui o nosso autor ele traz mais uma vez essa ênfase em que Deus nos chama, obviamente, Deus capacita,
Deus nos concede os ofícios seculares e também a aptidão para trabalhar na sua obra. E temos, meus irmãos, que unir esses dois grandes polos, né? Digamos assim, Eduardo, dois grandes polos, a profissão secular com o ofício de trabalhar na obra do Senhor. O nosso trabalho, meus irmãos, ele tem que ser uma ponte, tem que ser um facilitador para levarmos a palavra de Deus, fazermos a obra do Senhor. Não pode ser um impeditivo, não pode ser um empecilho. Temos que pedir sabedoria ao Senhor para usarmos as nossas profissões para ganharmos almas para o reino de Deus. Eu tenho certeza que você, em sua profissão, você tem sim a oportunidade de propagar o Evangelho da Cruz, Eduardo. Verdade. E aí é o que vai dizer também no segundo subtópico, né? Exercendo a vocação. Então, exercer a vocação é quando nós respondemos de forma prática a esse chamado, exercendo a nossa vocação, que encontramos nosso propósito de vida, né? Todos nós que reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos também a vocação, o chamado que o Senhor tem para todos nós, para todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo, né? Que é o chamado de ir pregar o Evangelho a toda criatura, propagar este Evangelho de salvação. E nós somos vocacionados quando nós estamos exercendo a nossa vocação, quando nós estamos colocando em prática aquilo para o que nós fomos chamados, né? Seja na nossa vida secular, para o nosso trabalho, aquele ofício que nós aprendemos, como o apóstolo Paulo aprendeu, a construir tendas, a fazer tendas, né? Ele estava exercendo ali a sua vocação, aquilo que ele aprendeu. E, da mesma forma, pregando o Evangelho, exercendo a sua vocação para o reino, em prol do reino de Deus. Sua vocação em prol do reino espiritual e, da mesma forma, a sua vocação para o reino material, o reino aqui terreno, né? É a razão pela qual um de nós fomos efetivamente criados por Deus. Ele mesmo quem nos dá condições para realizarmos tais tarefas por meio dos nossos dons e virtudes, tornando-nos parte integrante de seus planos para a sua honra e glória, né? Então, quando nós entendemos e colocamos isso em nosso entendimento, em nossa mente, que tudo que nós fazemos, né, em tudo que nós somos, tudo que nós aprendemos, tudo que nós vivenciamos, né, Moisés, foi Deus Exatamente. Que permitiu que nós passássemos por tudo isso. Se hoje eu trabalho em uma determinada área, irmão Isaías trabalha em determinada área, é porque Deus assim aprovou, foi da vontade dele que isso acontecesse. Tanto para que eu seja um diferencial ali onde eu estiver, irmão Isaías seja um diferencial onde ele esteja, e assim cada um de nós possamos propagar este evangelho a todas as pessoas, a toda criatura, em diversas áreas, né? O Senhor, ele chamou a todos nós, cada um com suas particularidades, com suas diferenças, né? Com seus ofícios diferentes, e aí o Senhor, ele usa a cada um de nós aonde nós estivermos. Assim, o apóstolo Paulo exercia sua vocação anunciando sobre Jesus e testemunhando do evangelho por onde Deus o enviava. Glória a Deus. Da mesma forma, devemos ser assim também nas nossas vidas, né? Exercer a nossa vocação terrena, aquilo que nós fazemos como ofício, e exercer a nossa vocação em prol do reino de Deus, propagando e testemunhando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meu querido irmão. Chegamos agora ao nosso terceiro e último subtópico desse terceiro tópico. Diz assim: minha profissão, meu campo missionário. Antes de entrar aqui nesse subtópico, eu gostaria de contar um testemunho rápido aqui para você, porque talvez você esteja pensando que, como é que eu vou fazer para pregar a palavra no meu trabalho, o que eu tenho que fazer, como eu devo ser usado. Primeiramente, você tem que orar ao Senhor, para que o Senhor abra as portas para você para fazer de você esse instrumento de propagação do evangelho dentro do seu trabalho. E outra ocasião é que você olhe ao seu redor.
talvez ao seu redor pode existir uma pessoa que queira tão somente ouvir uma palavra, uma frase para você, como aconteceu comigo. Eu sou servidor público, quando cheguei na minha repartição, eu olhei para o lado, tinha outra servidora lá e eu disse, fulana, eu vou ocultar aqui o nome dela, tá ok? Eu disse, fulana, Jesus te ama. Foi só o que precisou. Ela se dobrou, ela estava no computador, ela se dobrou ali sobre o teclado do computador e começou a chorar. Começou a chorar de maneira bem forte. Ou seja, aquela palavra entrou no coração dela. Ela precisava ouvir aquela palavra ali. Foi a primeira coisa que eu fiz ao chegar pela manhã na minha repartição. Quando olhei, ela já estava lá, eu disse, Jesus te ama. E com certeza aquela palavra causou um impacto na vida daquela senhora. Ela precisava naquele momento ouvir que existia um amor que poderia suprir todas as suas necessidades, meu querido. Então, faça do seu trabalho essa mola propulsora para que você possa realmente ser usar a sua profissão como campo missionário. Diz assim, somos todos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos. Como o Eduardo já bem enfatizou em relação a isso. Tudo que nós temos, ele vem, e que somos, ele vem do Senhor. Né? É Ele quem nos concede. Sendo o objetivo principal da vida glorificar o nome de Deus. Né? Tudo que façamos, seja qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Temos nossas profissões para glorificar o nome do Senhor. Ok? Dentro da igreja e fora dela também. Tudo o que temos vem de Deus e deve ser usado para a sua glória. Por isso, podemos exercer uma atividade missionária em nossa área profissional. Como é aqui, talvez você já entendeu que é o cerne dessa lição, é realmente a conciliação entre o exercício profissional com o exercício da obra do Senhor. Tá? A verdade é que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta realmente para a propagação do Evangelho, ou seja, por meio de um negócio próprio, ou seja, servindo em outras corporações. Portanto, no campo missionário, há lugar para todos. Quer os missionários tradicionais, quer vivam integralmente para implantar igrejas, ou quer por profissionais que conjugam suas habilidades com a obra do Senhor. Meus irmãos, fazer a obra de Deus nessa terra, pregar o Evangelho, fazer missões, é realmente uma obra que foi entregue para a igreja. Toda a igreja tem essa função. A função principal da igreja é fazer a obra missionária nessa terra, ok? Você não precisa sair para outros países, fazer missões transculturais. Se Deus quiser levantar para isso, amém. Ele vai levantar. Porém, Ele já lhe levantou para que você possa fazer a obra onde você está nesse exato momento agora. Quer seja na sua casa, quer seja com seus vizinhos, quer seja fazendo qualquer outra coisa. Aonde você esteja, seja um vaso na mão do Senhor para levar a mensagem do Evangelho de salvação para aquelas pessoas que estão indo para o inferno ao seu redor. Ok? De outra forma, se não levarmos o Evangelho do Senhor, seremos cobrados pelo sangue daquela pessoa que nós tivemos a oportunidade de levar o Evangelho e não fazemos. Amém? Então é um chamado, é um despertamento. Essa lição tem esse caráter de nos despertar mais ainda para fazermos a obra do Senhor em qualquer lugar que estejamos. Nessa lição, a ênfase é a questão profissional. Então, eu tenho que transformar, Eduardo, o meu campo de trabalho em um campo missionário. Amém. E concluindo a nossa lição, né, nós percebemos que Deus ele tem a sua forma de trabalhar. O mundo ele vem mudando à medida que os anos vão se passando e o mundo vai evoluindo, as coisas vão se modificando. A forma de pensar hoje já não é da mesma maneira que era antigamente, né? E a palavra de Deus, ela não muda. O Evangelho de Deus, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não muda. Mas a forma que nós propagamos o Evangelho, ele vai se adaptando à medida que o mundo também vai mudando, né? E hoje o Senhor ele procura e ele chama
aqueles missionários que podem também trabalhar desta forma, sendo fazedores de tendas, né? Então, se você acha que se enquadra nesse perfil de um fazedor de tendas, né, converse com o seu pastor, converse com o seu ministério acerca da sua intenção de poder contribuir, poder colaborar com este trabalho em prol do reino de Deus, esse trabalho missionário, né, seja em uma igreja, sendo enviado por uma igreja, ou indo para determinada igreja para ajudar algum outro missionário que lá esteja, né, mas ajudando de alguma forma o trabalho missionário, o trabalho de missões, né? Hoje, vários países estão de portas abertas para receber trabalhadores de diversas áreas. E no momento em que nós, como cristãos, nos encaixamos em alguma dessas áreas e temos a oportunidade, né, de fazer a obra do Senhor, e sentimos no nosso coração, o Senhor coloca no nosso coração este desejo, essa vontade de trabalhar em prol do reino de Deus, nós devemos sim investir nesta área, investir em prol do reino de Deus, usando a nossa vida e o nosso ofício, nosso conhecimento de algum ofício, né, para que assim a gente possa contribuir com o trabalho missionário. Amém? Amém, meus irmãos, né? Nossa conclusão deixa isso bem claro. Deus está chamando pessoas das mais diversas profissões, ofícios, das mais diversas habilidades para sermos fazedores de tenda, né? Esse termo fazedor de tenda tem esse sentido também, ok? De fazer tendas, propagar realmente ali, levar cobertura espiritual para as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, né? A mensagem que fica é essa: faça do seu ofício realmente um campo missionário para a obra e para a glória de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Esperamos que você possa ser abençoado, né, Eduardo, por esse programa, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho, as notificações para você estar recebendo aí em primeira mão tudo que for aqui gravado, anunciado, para que você possa estar nos ajudando, assistindo esse vídeo, compartilhando, para que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também seja divulgado através desse canal. Que Deus abençoe a todos. Amém.